Neste XP da questão, vou te explicar o que é, como funciona e quais os benefícios do sistema de pontuação de risco da XP. Além disso, vou te apresentar as políticas de investimentos e a diferença delas para os já famosos perfis de investidor: conservador, moderado e agressivo. Sou Rodrigues Gavioli, Head de Alocação do Research da XP. Fica comigo nesse vídeo e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. O sistema de pontuação de risco é uma ferramenta que traz muitas vantagens aos clientes da XP. Ela foi criada para que você tenha muito mais liberdade para realizar todos os tipos de investimento, mas com melhor controle de risco do seu portfólio, o que na prática te ajuda a atingir seus objetivos de forma muito mais alinhada aos riscos que você topa correr. Antes desse método, o que determinava em quais produtos e ativos você poderia investir era somente a definição do seu perfil de investidor, os famosos conservador, moderado e agressivo. Nós vamos falar disso mais tarde. Por hora, precisamos explicar o que é essa tal pontuação de risco. A pontuação de risco é uma régua única para todos os tipos de ativos e produtos disponíveis na plataforma da XP. Essa régua de pontos auxilia no melhor entendimento e comparação dos riscos entre produtos que podem ser muito diferentes, como por exemplo, uma ação e um CDB. Para isso, a pontuação de risco da XP leva em consideração três principais critérios de risco para cada ativo. 1. Risco de mercado, aquele que traz as oscilações de preços aos ativos. 2. O risco de crédito, a possibilidade de um ativo não pagar de volta o que tomou emprestado junto com os juros. E 3. Risco de liquidez, a potencial variação no preço de um ativo por ter maior ou menor oferta ou demanda. A junção desses três critérios permite que todos os ativos possuam uma pontuação que varia de 1 a 100. Quanto menor a quantidade de pontos, mais conservador tende a ser o ativo. O sistema de pontuação de risco da XP facilita a adequação da carteira ao apetite a risco de cada investidor, de acordo com seu perfil e sua política. Aliás, você conhece o seu perfil de investidor? O seu perfil de investidor era e ainda é definido depois que você responde a um questionário, chamado de questionário de suitability. As respostas te levam a definir se você é conservador, moderado ou agressivo. O conservador tem baixa tolerância a riscos e oscilações dos mercados. Prefere ter uma carteira concentrada em ativos que tenham um comportamento mais previsível de retorno, mesmo que isso possa levá-lo a ter retornos mais modestos. Além disso, o perfil conservador tende a ter um horizonte de investimento mais curto, ou seja, quer ver resultados em períodos menores que 1 ou 2 anos. Já o moderado entende que para obter retornos um pouco maiores, precisa assumir um pouco mais de risco, em pelo menos uma parte do seu portfólio. Para isso, ele também sabe que precisa ter mais paciência e aceita que precisará de horizontes de investimentos mais longos, ao menos superiores a 2 ou 3 anos. Por fim, o agressivo geralmente está disposto a correr mais riscos nos investimentos com o objetivo de obter maiores retornos que a média do mercado. Para isso, entende e tolera mais oscilações no comportamento dos ativos e sabe que retornos superiores costumam vir em prazos maiores a 4 ou 5 anos. Esse mesmo questionário de suitability que define seu perfil vai te ajudar a escolher também a sua política de investimentos, que pode ser precavida, cautelosa, estrategista, energética, destemida e ultra. Diferentemente do perfil, a política pode ser parcialmente escolhida, ou seja, você poderá escolher qualquer política de investimento que pertença ao seu perfil ou que esteja em um perfil mais conservador que o seu. Eu explico. Cada perfil tem um limite daqueles pontos de risco que explicamos há pouco. A mesma coisa vale para cada política. Os limites de cada um são conservador, 10 pontos, moderado, 25 pontos, agressivo, sem limites. Já os limites das políticas são precavida, 5 pontos, cautelosa, 10, estrategista, 20 pontos, energética 25, destemida 40 pontos e a ultra sem limites de pontos. Portanto, como o perfil conservador tem limite de pontos de risco igual a 10, somente as políticas precavida e cautelosa podem ser escolhidas por investidores desse perfil. Já para o perfil moderado, que tem limite de pontos de risco igual a 25, qualquer política que tenha até 25 pontos de risco pode ser escolhida, ou seja, precavida, cautelosa, estrategista e energética. Por fim, como o perfil agressivo não tem limites de pontos de risco, os investidores desse perfil
podem escolher qualquer uma dessas 6 políticas de investimento existentes. Recapitulando, você sabe o seu perfil de investidor depois de responder ao questionário de Suitability. Daí em diante, você escolhe a sua política de investimento de acordo com os limites de ponto de risco que você precisa ou entende ser ideal para você montar a sua carteira sem correr mais ou menos risco do que precisa. Bacana, né? Para terminar, eu vou dar exemplos simples de como você deve calcular o risco total do seu portfólio pelo método da pontuação de risco de carteira da XP. Basta você pegar os pontos de risco de cada ativo, que é aquele número dentro de um quadradinho colorido que aparece ao lado de todo o produto, podendo ser amarelo, laranja ou vermelho. Multiplique ele pelo percentual que você tem desse ativo na sua carteira. Por exemplo, se você tem 20% de um fundo que tem 15 pontos de risco, esse contribui com 3 pontos de risco para o total da sua carteira. Logo, se você fizer isso para todos os ativos e somar a contribuição de cada um, terá o total de pontos de risco da sua carteira. E para ajudar você a investir melhor, atualizamos mensalmente as carteiras recomendadas para as diferentes políticas de investimento. Além disso, a XP oferece uma série de carteiras automatizadas. Por meio delas, você pode investir nas principais recomendações dos nossos especialistas com todas as atualizações feitas automaticamente pela plataforma da XP. Ainda não tem conta na XP? Para abrir uma conta, você só precisa de um computador ou celular com acesso à internet e os dados de alguns documentos básicos para preenchimento do seu cadastro. Na descrição desse vídeo, no nosso site, você encontra todos os links para abertura de conta, carteiras recomendadas e carteiras automatizadas. Gostou do conteúdo? Deixe o seu like, abra sua conta e descubra qual o seu perfil de investidor e a política de investimento certa para você. Até a próxima!